Bom dia! Tudo bem com você? É um prazer estar aqui hoje. Aliás, eu vou dar novamente um bom dia, porque hoje nós estamos aqui no Facebook e também ali no Instagram. Então você pode nos acompanhar tanto por aqui como por lá. Estaremos ao vivo, porque hoje eu estou acompanhada, muito bem acompanhada, da doutora Luciana Desotti, que eu já vou apresentar. Só quero antes também me apresentar, porque pode ser que você seja novo ou nova por aqui. Eu sou a Carolina Salles, psicóloga, coach, trabalho com mulheres especialmente, ajudando essas mulheres a conciliar os vários papéis de mãe, de esposa, de profissional. Ai, ainda tem que cuidar também da saúde, da beleza, não é assim? A mulher que tem que dar conta de tantos papéis, a se sentir um pouco mais em paz com tudo isso, a não se sentir tão sobrecarregada. E claro, aqui também no consultório, que esse cenário que vocês estão vendo aqui é do meu consultório, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo. E aqui, claro, daqui eu saio para o mundo também, porque hoje a gente tem a internet, ainda bem a gente pode estar em vários lugares e também poder levar esse trabalho todo para muitas mulheres, até nos Estados Unidos, tem tido bastante procura, tem sido muito bacana. E hoje eu estou aqui com a doutora Luciana Desotti, que é odontopediatra e essa eu me confundo ainda um pouco. Ortopedia, porque, gente, ortopedia, eu já comecei a falar aqui como ortopedia e pediatria, mas ela vai explicar tudo pra gente. Nós vamos conversar hoje sobre a importância da odontopediatria para o desenvolvimento. Eu, primeiramente, agradeço, Lu, a sua vinda aqui. Muito obrigada. Eu sei que já tem aí mamães que já me disseram que iam acompanhar, porque conhecem já a doutora Lu, que é aqui também de Alphaville. E, enfim, apresente-se, por favor. Muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Assim, é muito bacana poder falar um pouquinho da odontopediatria, que agora eu acho que está crescendo bastante. Na verdade, sim, ela está sendo valorizada, porque eu acho que antes o que pensava um pouco era tratar dentinho de leite. Por quê? Né? Porque vai cair, vem os outros, para que cuidar? Para que cuidar, exato. E hoje em dia mudou bastante, é muito bacana poder falar um pouquinho. Então eu faço a pediatria e fiquei encantada com esse novo mundo da ortopedia. Ai, conta pra gente o que é ortopedia, porque eu também fiquei encantada, gente, é muito bacana. Na verdade, assim, começou assim, eu cuido de criança desde bebezinho, e aí eu acompanho esse crescimento da criança, e eu comecei a ficar indignada, eu falei, poxa, eu tô vendo algumas alterações, e eu adoraria poder intervir e ajudar essa criança a chegar mais harmônica lá na frente. E aí fui procurar e conheci a ortopedia, que vai trabalhar o crescimento harmônico não só de osso, assim, das arcadas, sim, como de todo o sistema, a função da boca. Mastigação, fala, respiração. Se você tiver um equilíbrio, lá na frente de todas essas estruturas, você vai colher um sorriso muito mais harmônico, e não só o sorriso, como qualidade de vida. Sim, porque o sorriso, ele influencia muito na nossa autoestima, ele influencia lá na frente na qualidade de vida como um todo. Sim, e cuida das funções também. Então, assim, se não tem um espaço para posicionar a língua, a fala vai ser diferente, a respiração vai ser diferente, sim, e aí vira um ciclo, né? Você não respira bem, você vai ter uma série de problemas, você não fala bem, então, assim, é muito bacana você ver esse desenvolvimento. E você consegue pegar isso numa criança pequenininha. Pequenas alterações na, sim, boquinha ou na posição de um dentinho. Mas isso é mais para criança mesmo. Por exemplo, a gente adulto daí já não consegue ter essa muito intervenção. Pouco, porque o ideal é enquanto está em crescimento. Que a boquinha, sim, como o osso, vai acompanhar o crescimento do corpo. Sim. Então, nessa fase, você direcionar e orientar esse crescimento, para mim é essencial e é muito bacana de se ver a diferença. E aí, como é que funciona? Então, assim, a criança chega, ela faz uma avaliação, aí você identifica se tem alguma questão ali em função disso, se ela vai, como ela está, ela pode ter algum problema no futuro, esse problema pode ser já prevenido hoje, e aí começa, sim, então, é mais ou menos isso. Com certeza. E, na verdade, aí que eu acho que a pediatria abrange, é uma área encantadora, porque, na verdade, tudo isso eu acho que está dentro da pediatria, né? Eu falo que quando a criança, como médico pediatra, pega um bebezinho em formação, a gente também pega, assim, uma página em branco que cabe a gente orientar
o melhor caminho, né? Exatamente. Então, você pegando um bebê, o ideal seria, assim, uma primeira consulta numa gestante. Você tá brincando numa gestante? Que, na verdade, é um momento que ela tá mais tranquila, antes do bebezinho nascer, sim, né? Sim. E você pode passar uma série de orientações que fazem muita diferença. E aí você vai acompanhando as fases do bebê. Nasce o bebezinho sem dente, o que é normal, o que não é normal, o que ela observar nessa boquinha, como cuidar. Aí começa a vir os primeiros dentinhos, principalmente uma mãe de primeiro filho, que é tudo mais complicado. Então, se ela estiver mais tranquila quanto a isso, é muito bacana para ela. Aí o nascimento dos primeiros dentes. E aí você começa a olhar a função, se tá mamando, se não tá, a posição de dentinho. E você vai acompanhando. Nascem todos os dentes, como é que tá o posicionamento desses dentes, os cuidados com esses dentes. Na verdade, é muito mais fácil a gente criar um hábito do que mudar um hábito já com certeza, né? Com certeza. Então, assim como a criança passa como pediatra, porque né, o pediatra ela passa já na maternidade, depois logo na sequência ela vai ao pediatra. Então, é importante que o cuidado odontológico também aconteça assim, da mesma forma. Sim, e aí entra o aspecto emocional. Que se você começa com um pequenininho, né, além de você colocar um hábito, vai ser uma coisa gostosa, assim, é difícil você um adulto, que legal, vou pro dentista, né? Uma criança já tem muito isso. Eu tenho pacientinhos que acham legal ir pro dentista, porque não é uma coisa, faz parte da rotina da criança. Sim, e isso é muito interessante, porque com o dentista, muitas pessoas têm, de fato, uma série de preconceitos, né? Aquele barulho do aparelhinho, aquele, né? Então eu me lembro quando era criança, eu ouvia muito isso, e foi muito interessante, eu tive uma experiência, primeiramente, com uma dentista, que era uma dentista de adulto, e acho que meus pais também tinham algum receio, então a primeira vez que eu fui, eu achei horrível, eu não quis voltar e tal. Depois eu fui no odontopediatra, e como é diferente. É uma abordagem diferente, porque eu me lembro que chegava, já tinha a casinha, aí a gente já gostava da casinha. Olha aqui, gente, que graça isso, olha que coisa mais fofa que é isso daqui. Ele tem nome, Lu? Essa girafinha não, mas eu tenho... Você tem os que tem nome. Eu falei ela, mas assim, ela. Ela, gente, é uma menina, aqui nós estamos com uma girafa fêmea, que ela tem dentinhos, olha que demais, gente, é muito legal isso. Então, e isso de você introduzir desde pequeno, a forma, eu costumo dizer sempre o seguinte, o mundo é como um parque de diversão e os pais apresentam o mundo para a criança. Conforme eles apresentam, essa criança vai compreender que esse mundo funciona. Então, ela pode compreender que esse mundo é mais divertido, é mais leve, ou que ele é mais pesado. Então, se os pais podem, desde pequeno, apresentar um mundo que é um mundo mais gostoso, mais divertido, que você pode cuidar de você, que cuidar de você é confortável, que cuidar do dente é gostoso. Isso, como você disse, lá na frente vai repercutir diferente. E não só para a criança ir ao dentista lá na frente, quando ela se tornar uma adulta, mas para o próprio cuidado com a saúde, não é, Lu? Sim, porque ela está cuidando dela desde pequena e ela sabe, claro, ela vai ao médico, né? A criança tem uma série de cuidados, mas também cuidar desse aspecto é importante. Sim, com certeza. Por isso que eu acho muito importante a gente olhar, a criança chega, é claro que dependendo da idade, mas assim, chega na verdade um pacotinho para você, porque ela vem, eu tenho um olhar, assim, além dela, porque ela carrega dentro dela os medos, inseguranças e traumas de quem tá vindo com ela, às vezes não é dela. E aí você saber olhar para isso, assim, de uma forma até meio sistêmica, você vai entender o comportamento da criança, você vai tentar lidar da melhor forma dentro da realidade dela. Sim. Isso para ela é importante. Sim, né? sim. A criança, às vezes, você saber entender que se aquilo realmente é um medo, de fato, não adianta você bater de frente, não pode ter medo e algumas coisas não conseguir orientar. É importante ela entender que ela ter a consciência, eu tenho esse medo, mas vamos enfrentar, vamos juntas. Então, de repente, não dá para fazer tudo na primeira vez, ok. Sentou na cadeira, abriu a boquinha, qualquer coisinha que ela faça já é um passo para ela falar, poxa, eu consigo, eu sou corajosa. E assim, positivamente, ela entender que ela pode.
Sim. E isso vai sendo cada vez mais leve. Mais leve, ela vai dando um outro significado para isso. Exatamente. Agora, quando você observa que o medo vem ali dos pais, que tem uma preocupação, enfim, como é que né, você conversa com os pais sobre isso? Não? Como é que isso funciona daí no consultório? Qual é o seu papel daí com os pais? Sim, eu acho que é importante conversar primeiro com os pais quando tem alguma coisa assim, entender Sim. o que está acontecendo. Às vezes são fases, períodos que tá passando para você entender. E aí, dependendo do que, o porquê, da onde está vindo isso, explicar que tentar intervir o mínimo possível, fazer assim, não gerar uma ansiedade, você vai para o dentista, assim, deixa ser uma coisa natural, explica como qualquer outra pessoa ela vai cuidar dos seus dentinhos, ok, vai ser muito legal, não precisa ficar reforçando isso. Chega lá, assim, não precisa forçar a criança a sentar, tem que sentar, a não ser que tenha uma urgência, algum trauma, mas assim, em condições normais, deixa a criança sentir, porque na verdade é um universo muito diferente, tem muito barulho, muita informação. É diferente. É invasivo. É invasivo. Você vê aquela cadeira, né? Ela deita naquela cadeira, aí ela fica nessa posição. É diferente. É diferente. Só o deitar, assim, eu tenho cuidado de colocar muito a mão aqui na criança, para dar um conforto na hora de abaixar, porque senão dá aquela sensação de vou cair. Então tem uma série de cuidados para a criança se sentir o mais confortável possível. Sim. E se você passar uma segurança para a família, a criança vai se soltando. Agora, isso que você está dizendo é muito legal, né, Lu? Que já é uma orientação mesmo para os pais, que eles não precisam gerar um universo em cima de ir ao dentista. É simplesmente, mais um cuidado, e cuidar do dentinho, porque justamente, se você tem, dentro da programação neurolinguística, que é a linha que eu uso bastante, a gente diz o seguinte, né? Aquelas programações que nós temos dentro de nós, aquelas, enfim, os medos que a gente tem, as percepções que a gente transmite isso na nossa comunicação, a gente transmite, mesmo que a gente não queira, a gente transmite isso no nosso tom de voz, na nossa expressão corporal. Sim. Então, se uma mãe, se um pai tem algum receio com o dentista e sabe que o filho vai precisar ir, é interessante isso, ter menos informação possível, a informação que a criança pedir, não precisa ficar dando muitas informações, porque você está apresentando aquele universo, e quanto mais simples for, mais simples a criança também vai compreendê-lo, né? E a mãe tentar se tranquilizar, a mãe, o pai, ou quem tiver, independente, mas assim, eu deixo os pais ficarem juntos, mas assim, se eu percebo que a mãe tá sendo muito difícil para ela, é legal ela ficar lá fora, e eu deixo a porta aberta para ela ter a liberdade, a criança também saber que tem alguém ali, mas porque ela fica olho no olho com a criança. Então, se ela passa um medo ou um desespero, isso vai atrapalhar todo o processo. Todo o processo, sim. Então, ela entender, isso é importante eles entenderem, que pode deixar, por isso é importante eles confiarem no profissional. No profissional, com certeza, né? De fazer eles vão soltando a criança. E depois uma fase muito legal, Carol, é a fase de troca de dentes. Que isso com o emocional também eu vejo que tem uma ligação muito grande. Acaba que começa por volta, é que hoje em dia está muito precoce, né? Mas por volta de uns 6 aninhos, 7 anos, coincide com a fase de alfabetização, de um amadurecimento da criança. Sim. E aí você percebe que tem crianças que têm muita dificuldade em crescer. Isso é muito comum. Para esse dentinho ela entender que tudo bem, tem criança que chora muito quando troca o dente ou não quer. Então isso é muito legal, a gente fazer essa orientação antes, sim, até chegar. Porque na alfabetização isso também pode aparecer, né? Algumas crianças, elas não querem ou têm mais dificuldade em ser alfabetizadas justamente porque tem uma questão ali com o crescimento. Isso pode aparecer em qualquer aspecto que mostre que ela está crescendo. E um dos aspectos é o dente. Sim. Porque você faz, né, é muito comum, né, aí começa todo mundo a trocar os dentinhos, mas vai vir um dente que vai ficar para sempre. Então, quer dizer, ela vai tendo ali uma outra percepção a respeito do corpinho, a respeito dela mesma. Então, e aí isso, quando isso acontece, Lu, como é que é também, né? Como é que isso, quando você observa isso, você fala com os pais ou é mais com a criança mesmo, de fazer brincadeiras, de como é que isso é conduzido no consultório? A troca, quando está com o dentinho para trocar? Quando está com o dentinho para trocar e a criança não quer crescer.
E a criança tem muita... Ela não quer que o dente saia, ou ela não quer que o dente, sei lá, né? Ela não chora, não aceita. É muito comum, assim, eu tento ser o mais... deixar a natureza agir. Então, assim, deixa o dentinho mole, deixa o primeiro dentinho, é muito legal a criança conseguir, não precisa ela tirar, mas deixar cair, ela ver esse processo. Tem momentos que não tem como. Então, é conversar. Mostrar para a criança que tá tudo bem, que tem um outro dentinho sim, que os amiguinhos estão passando por isso, e que vai ser muito legal. Estimular sempre o positivo e mostrar um lado legal. Aí entra o lado lúdico da fada do dente, de como vai ser legal. E as crianças hoje, elas têm bastante presente. A fada do dente, eu acho que ela veio crescendo nos últimos tempos, porque na minha fase já tinha, mas eu acho que ela veio... Não era tanto. Eu acho que hoje, né, as crianças têm uma coisa assim com a fada do dente, ela virou de fato um personagem. As crianças falam da fada do dente no consultório? Falam. Tem até um aplicativo hoje que você filma, na hora que eu tiro o dentinho, é como se a fadinha viesse e estivesse ali olhando e sai com o dentinho, assim. Que isso, tem crianças até maiores que já não acreditam, mas se forçam a acreditar, porque é muito legal, né? Você vê por esse lado. A criança ainda gosta disso. Sim. E tem bastante. E aí, assim, as crianças, elas geralmente, né, a fada do dente vem e ela deixa, é um dinheirinho que ela deixa, ou não deixa, só leva o dente? Como é que hoje... As crianças... Então, hoje, antes era só uma moedinha, né? Hoje elas querem muita coisa. Eu até tento falar para os pais, cuidado, porque a fada é pequenininha, ela não vai carregar muito peso, mas assim, às vezes... E isso é muito interessante, porque outro dia a filha de uma amiga caiu o dente e ela falou, eu quero em dólar. Então, eles são muito espertos, isso que é o problema. Os maiores querem acreditar por isso, né? Eles querem acreditar porque tem um grande benefício. Mas é interessante isso, né? De você ser... porque é uma conquista, né? A hora que a criança consegue tirar o dente, porque né, tem uma sensação diferente, é novo, e ela consegue fazer isso. É uma vitória. E é legal que essa vitória seja compensada, ou que ela seja reconhecida, não é necessariamente compensada, mas reconhecida. E a fada do dente é um jeito de ter um reconhecimento, né? Me parece que é algo, né? Você vai ganhar algo porque você conquistou algo, né? De você deu mais um passo no seu crescimento. Isso é muito bacana, né? Agora, sabe que a gente tem uma pergunta que eu vou olhar aqui para a gente ler essa pergunta, e aí eu vou aproveitar para fazer exatamente esse convite. Você pode escrever aqui perguntas para a gente, para que nós possamos responder aqui ao vivo. Então, se você tem qualquer dúvida a respeito da odontopediatria, aliás, eu tenho mais algumas, daqui a pouco eu vou fazer mais perguntas aqui, mas deixa eu olhar aqui o Jason. Primeiro, a Glória, que dá um oi aqui pra gente. Olá, Glória, tudo bem? E aí a gente tem aqui o Jason e o bruxismo. Um filho meu tem 5 anos e range muito à noite. Existe algo que pode ser feito para diminuir isto? É interessante, né? Desde que com 5 anos... O bruxismo é um assunto muito polêmico na odontologia toda, né? Mas assim, tá muito comum em criança. Às vezes é só uma fase, assim, tem vários, o bruxismo não é uma coisa específica, por um motivo específico, às vezes é um conjunto. E, na verdade, o bruxismo, a gente não tira o bruxismo, a gente protege os dentes do bruxismo. Então, assim, existe, sim, aparelhinhos que para proteger esse dente, mas não vai na causa. Não tem o que... Pode ser uma ansiedade que ele está passando, uma fase que está acontecendo. É muito comum que seja emocional. Posição de dente, pode ser por vários motivos. É muito importante ele passar numa consulta, entender o que está acontecendo. E, de repente, se é uma coisa que incomoda muito o barulho, porque realmente quando a criança tem uma força, ela faz um barulho, às vezes pode até, um adulto é mais comum de quebrar o dente, a criança gasta mais, mas aí, assim, é necessário uma proteção desse dentinho. E aí são aquelas plaquinhas, aquilo que a gente chama de plaquinha ou não? Então, existem as plaquinhas, mas hoje em dia, assim, depende um pouco do bruxismo. Tem o ranger e tem o apertar. O apertar é um pouco mais danoso, porque ele aperta não só os dentes, como vai apertar a articulação aqui dentro. E aí a gente precisa proteger e intervir como se fosse um aparelhinho que vai desocluir esses dentes e reposicionar um pouquinho essa articulação. Então vai proteger mais do que essas placas.
Mas cada caso é um É um caso. caso. Mas fazendo uma avaliação, dá para identificar se o bruxismo é por uma questão mais de posição de dente, ou se não tem nenhuma causa específica de posição de dente, então aí você levanta hipóteses de que pode ser emocional, pode ser ansiedade. É feito esse tipo de avaliação? Não dá para fazer, é realmente uma mistura de fatores? Não, dá para ver a oclusão, dá, se está tudo ok, se está desenvolvendo em harmonia, dá para entender. E realmente acontece muito nessa idade, é muito comum as crianças acontecerem. Tem profissionais que falam, é a fase que começa a trocar os dentes, mas assim, não é nada certo ainda. Porém, se range muito, se faz muito barulho, nessa fase protege. Depois isso se acalma, começam a trocas dos dentes, talvez não precise mais. Mas dá para entender, se está tudo ok com os dentes, não é isso. Né? E a gente vai sentir como é que é a criança também, né? A gente não vai olhar só a boquinha, a gente vai olhar tudo que está acontecendo e aí você já consegue entender de onde está vindo. Sim, isso é muito legal, porque quando a gente olha criança, eu atendi criança durante bastante tempo, eu atendi criança durante 10 anos, mas, né, hoje eu não atendo, eu faço orientação de pais, mas não atendo mais crianças. Mas o que eu sempre observei, e dentro da psicologia isso é muito, né, a gente fala muito sobre isso, que qualquer questão com a criança, é importante a gente olhar o sistema familiar todo. Sim. Como que as coisas estão acontecendo, porque a criança ela reage muito ao que acontece no ambiente familiar. Exatamente. Né? E como ela, então, ela reage, é importante que a gente olhe para qualquer questão que a criança traga. A gente diz, inclusive, o seguinte, que qualquer sintoma, e o sintoma pode ser uma agressividade, ou começar a ter queixas escolares, seja de comportamento, seja de desempenho, ou a ter problemas de relacionamento, de socialização, não se socializar, ficar, né, mais sozinho, ou, enfim, de qualquer ordem que seja. E claro, também... Exato, de roer unhas, de tirar o cabelo, enfim, todo sintoma que a gente vai observando, por exemplo, um bruxismo pode entrar nisso, a gente sempre pensa o seguinte, né, ela está reagindo, se é por uma questão emocional, ela está reagindo àquilo que o ambiente oferece. Sim. Então, é sempre importante a gente ter este olhar como um todo. Como é essa criança? É uma criança mais agitada? Ela está com bruxismo, e aí você observa que é uma criança mais agitada, uma criança que até tem um desafio mesmo em ficar parada, sentadinha na cadeira, ou de ficar muito tempo com estímulo, e que tem preocupações. Então, você já observa algo a mais. Né? E que aí, claro, né, eu fico imaginando assim, né, a gente daí compõe até um atendimento em conjunto, né? Porque daí vai ser importante um psicólogo infantil que possa olhar para essa criança, porque a nossa saúde bucal, ela também tem a ver com a nossa saúde emocional. Ela está muito relacionada. E aí, se isso, né, tem ali, então se ela tem um cuidado com as questões emocionais, esse sintoma pode ir embora, esse sintoma pode se dissolver, ela pode melhorar, né, o estado de saúde dela como um todo, e a família toda pode ganhar com isso, né? Porque você olhar para alguma coisa, às vezes, que está acontecendo ali, às vezes entre o pai e a mãe, às vezes com irmãos, às vezes a dinâmica da casa, ou de muitas mudanças, ou de, né, alguém na família, sei lá, o pai, né, ficou desempregado, está todo mundo um pouco preocupado, essa criança pode ficar preocupada. São várias questões que parece, a gente fala assim, é criança, nem está percebendo, mas a criança percebe muito, e é importante a gente saber disso, né, porque eles percebem e absorvem. Sim. Eu acho importante uma coisa nesse aspecto emocional, a gente orientar a criança. Sim, é claro que a higiene vai fazer parte, como tomar banho, escovar os dentes, porque, na verdade, ela pode ter consequências lá na frente, que hoje, na escola, por exemplo, o bullying, né? A criança que tem mau hálito, ou que está com o dentinho feio, ou que está escuro, ou a posição de um dente, ou não ter o dente, tudo hoje é motivo para uma brincadeira. Os pais virem com uma queixa de que a criança está tendo bullying, isso acontece com frequência? Não
tanto, mas assim, tem crianças que não falam, ou tomam aquilo como verdade e tem vergonha de sorrir ou de socializar, assim, de se sentir inferior, acabam, ao invés de exteriorizar e falar para os pais, tem muito isso, de se fechar. Porque, às vezes, né, a opinião dos amiguinhos, a opinião de quem está na escola, é uma opinião muito importante para essa criança. E uma brincadeira boba, às vezes, pode acabar com a autoestima de uma criança. Exato, né? E isso é muito importante para os pais observarem também. Se a criança não tem uma saúde bucal, é importante observar tanto, né, como que pode, né, que recursos, o que ela pode fazer para obter essa saúde bucal, e também esse ao redor da criança, o que estão falando a respeito disso, né? Eu lembro que na minha época tinha também o aparelho mesmo, hoje eu acho que isso também está um pouco diferente, não sei, né, se as pessoas estão aceitando um pouco mais, porque na minha época, quem usava aparelho também tirava tiram sarro, brincam. Agora, hoje como os aparelhos estão mais bonitinhos, eles têm nome. Eles já querem usar. Na verdade, eles querem começar a usar. Depois eles começam a cansar um pouquinho. Mas, na verdade, como eles começam antes, um pouco, pequenos, ainda não tem tanto esse olhar mais malicioso. Sim. E o que acontece? Aí entra a ortopedia. Porque a gente vai dando uma condição adequada para esses dentes não precisarem de tanta intervenção tão radical como era aqueles aparelhos. Sim. Existe ainda. Mas, assim, não é tão comum. Porque a ortopedia vai direcionando esse crescimento, por exemplo, ele vai cuidar da base óssea, né, da maxila e da mandíbula. E se você consegue desenvolver para os dentes todos caberem, lá na frente você não vai precisar tirar dente ou fazer procedimentos mais invasivos, então a boquinha vai ficar mais harmônica, não vai ter tanto esse não vai problema. precisar de intervenções mais invasivas. Exatamente. Né? Isso não vai ser necessário. A ortopedia ajuda muito para isso. Que bacana. E os aparelhos da ortopedia, eles são mais discretos, ou não? Como é que eles... Sim, são aparelhos móveis, porque não tem como a criança estar em crescimento, tem que ser, né? Sim. E cada caso é um caso. Mas assim, são mais discretos, é claro, não tem tanto aparelho por fora. Mas tem alguns hoje ainda grandes, tem aqueles que ainda tem. Mas não é tão comum. Não é tão comum. Porque na minha época era muito comum. Eu tinha muitas amigas que usavam um aparelho que ficava, né, um cabresto, tipo um cabresto, um capacete, não era assim? Ainda existe, mas assim, não é tão comum. Não é tão comum, porque hoje se começa a cuidar muito antes. Para dar condições para isso não acontecer. Não sei que tem uma genética muito forte, não tem como... E assim, Lu, antes de ter os dentinhos, a mãe precisa fazer também escovação ou não? É só quando tem dentinho na gengiva? Isso não precisa? Como é que é? Como é que são os primeiros cuidados da mãe com os dentinhos do bebê? Na verdade, assim, existe umas dedeiras de silicone para fazer massagem nessa gengiva. Quanto mais a gente estimula uma gengiva, tanto de um bebê que não tem dente, ou como na troca, quando os dentes estão vindo, ela vai ficando mais fininha, ela não fica tão fibrosa. Então é mais fácil para esse dentinho vir. Quando eles estão, na época de erupcionar, não só dedeira, como mastigação, a criança não precisa esperar ter o dente para começar a usar a boquinha, mastigar. Sim. Então pode dar frutinhas mais durinhas para ela, tem até uns saquinhos que você coloca e a criança fica como que meio chupando e meio mordendo. Tudo que você estimular essa gengiva vai aliviar bastante. Sim. O geladinho, tudo que for, então a frutinha pode ser congelada, o gelo alivia o anti-inflamatório natural, então ele alivia muito esse processo. Então tem uma série de coisinhas que podem ajudar. E quando está nascendo também, aí entra realmente uma escovação efetiva para limpar, até essa gengiva sair, esse dente ficar todo exposto, deixar bem limpinho para não inflamar, que aí piora a dor, aí a criança não come, aí vira um ciclo, exato. Aí não deixa limpar. E o hábito, do próprio hábito mesmo, da mãe passar a mão na boca, ou com a dedeira, ou com uma escovinha. Hoje em dia tem escovinhas que não são com cerdas, tem mordedores, que funcionam como mordedor. Sim. Já vai criando uma sensação para a criança de entrar na boquinha. Porque a criança, mais ou menos até os 2 anos, eles sentem a boca, tem uma sensibilidade muito grande. Então vai sentir frio, o gelado, se está liso, áspero na boca.
E aí tudo que você colocar ali para estimular vai ajudar essas sensações serem mais suaves depois mais e suaves. aceitarem uma escovação. Ah, sim, é porque depois... E a introdução mesmo da escovação? Normalmente, né, as crianças, elas aceitam? Como é que isso é feito? Né? É uma orientação que precisa ser feita para os pais, de como é que eles conduzem isso? Como é que isso aparece no consultório, a escovação? Começou o dentinho, já usa a escova, de fato, porque é para conseguir limpar. Os primeiros dentinhos, se tiver 2 dentinhos, já escova. Já escova. Ah, que para criar o hábito e para limpar. E para limpar mesmo. Para limpar mesmo. Assim, eu já tive um bebezinho de 1 ano e meio que tinha tártaro nos dentes. A própria saliva que é fica mais calcificada ali. Sim. Então começa a formar. É importante esse movimento, ensinar o movimento, como escovar, até para não machucar. É porque com 1 ano e meio ela não tem coordenação motora ainda para fazer. Sempre alguém vai fazer. Alguém vai fazer para ela. Depois que essa coordenação motora está mais organizada. Aí cada um vai ter o seu ritmo. Mas sim. assim, tem uma fase que eles querem segurar eles acham que conseguem tudo. E aí eu até oriento para deixar uma com a criança, uma escovinha com a criança e a outra com a mãe. Aproveitar o momento que ela começa com a escovinha, a mãe vai de um lado, a criança vai de outro. Tornar isso um momento legal. E a criança vai muito do exemplo. Né? Sim, se ela vê os pais, ela vai querer imitar da maneira dela, mas vai querer imitar. Então... Sim, ela olha muito os pais como um espelho, né? Então, tornar esse momento com o irmão, tornar esse momento um momento lúdico é bacana, porque vai ficando divertido cuidar dos dentes, né? E como um espelho mesmo. E não fica uma coisa chata, e ele vai entender, é importante a mãe, ou quem cuidar, ser firme, porque assim, vai ter dias que a criança não vai querer, vai chorar, mas ela entender que como o banho, ela precisa escovar, uma hora ela acaba entendendo que faz parte da rotina. Sim. Se a criança chora, hoje eu não quero, hoje eu não vou escovar, aí ela percebe, então eu chorei, não preciso, aí eu vou chorar um pouquinho mais. E aí vai virando uma luta que aí não é legal. Acaba ganhando a atenção da mãe de uma forma que não é legal. Não é legal. O que a gente fala, né? A birra, muitas vezes, ela é sustentada justamente porque a criança é atendida. Se ela não for atendida, isso acaba indo embora. Então, isso é importante, né? Os pais se manterem firmes, mesmo quando tem aí uma questão da criança de, eu não quero, é desconfortável, tem um choro, né? Isso é importante. A gente tem aqui uma outra pergunta, agora é da Lila, deixa eu ver o que é. E a questão do flúor? Antigamente, evitar a pasta de dente com flúor para não causar fluorose. Hoje em dia, estão indicando flúor desde o primeiro dentinho, mas nem todos sabem bem a quantidade, escola e creche, por exemplo, e mesmo assim estão indicando pasta com flúor. Mas e a fluorose? Hoje em dia, não tem risco? Sim, essa é uma questão polêmica do flúor, mas sim, tem risco sim, isso que eu não sou radical nem para um lado e nem para o outro. Eu acho que cada criança tem a sua indicação. Realmente, hoje em dia estão falando para usar o flúor, porém numa quantidade adequada. Então, e o que é uma quantidade adequada que é difícil. O que eles mensuram é assim, um grãozinho de arroz, o tamanho de um grão de arroz, 3 vezes por dia, tá ok, porque a criança pequenininha vai engolir. Mas essa quantidade não vai causar malefício nenhum. Porém, uma criança numa creche ou numa escola que fica o dia todo, que não vai ter uma supervisão, não tem como controlar. Um grão de arroz, depois passa criança maior, eu acho que é depois dos 4 anos, um grãozinho de ervilha. Isso é muito sutil. Muito sutil. Então, ela está em casa, ou com o babá, ou com a mãe, ou com a avó, é uma coisa. A criança que não tem esse cuidado. E aí entra a indicação por isso é importante o odontopediatra, porque assim, ele vai saber te reembasar o que é ideal. Tem a criança que realmente precisa do flúor, que tem uma dieta que não é balanceada, tem uma escovação que não é legal, ou ele mesmo escova ou nem escova, e aí sim precisa de uma ajuda. Já tem cáries, algumas lesões na boca, aí sim precisa. Aí vai ser melhor ela ter esse flúor, independente da quantidade, do que a falta, para não começar uma lesão, uma infecção. Sim. A criança que não tem nada, tem uma boquinha super saudável, é bem controlada, eu não acho que tenha necessidade desse flúor. Eu espero um pouquinho mais para introduzir o flúor. Mas que tenha uma visita
um dentista, um odontopediatra, para controlar, para também não deixar correr solto. Então, eu acho que cada caso, não é legal sair, eu não gosto de falar, ó, tem que usar, e aí se vira com a quantidade, não é assim. O que é a fluorose? Fluorose é o excesso de flúor. Quando você ingere muito flúor, ele vem pelo sangue, via sistêmica, na formação dos dentes permanentes. Não são os dentinhos de leite. Os dentinhos de leite já tiveram a quantidade, já estão aí na boca. Enquanto eles estão se formando. Sim. Então, nessa época, se a criança engole muito flúor, pode vir com alterações nas coroas dos dentes permanentes. Que tem então, manchas, desde manchas leves, assim, brancas, riscos, até manchas escuras e até de ficar tão... como uma porcelana, acaba lascando de tão duro que fica, então começa a lascar o dente. Pode chegar... Não é tão comum hoje em dia ter nesse nível, né? Acontece essas manchas, que não é nem toda mancha branca, é uma fluorose. Mas acontece da criança que ingere, porque a gente tem hoje em dia água fluoretada, então tem alguns alimentos que têm flúor, isso tem que ter um pouco de cuidado. Mas você olhando a boquinha da criança, entendendo e vendo o risco da criança, aí você consegue, ou de repente usar o flúor, a pasta com flúor só à noite, que aí vai ter um responsável orientando. Sim, tem algumas coisas que dá para fazer para cuidar. Então, ou o flúor está na pasta, ou ela consome flúor à parte, é isso? Não é indicado. O flúor à parte, assim, a água já tem flúor. Já tem flúor. A maioria das cidades hoje em dia já tomam água e está ingerindo flúor. É claro que as quantidades são pequenas. Esse é o medo. Além desse flúor que a gente tem, o flúor da pasta da criança engolir. Por isso que tem que ter essas quantidades controladas. Entendi. Então, é importante passar em alguém para orientar. De repente, não, realmente precisa, mas não tem como, vai comer pasta, vai estar na escola, ninguém vai cuidar. Usa à noite uma quantidade, aí o dentista orienta melhor. Ao invés de falar, olha, tem que usar, e aí todo mundo usa, mas não sabe como, e aí a criança gosta. O sabor da pasta infantil é gostoso. É gostoso. Então acaba comendo. É gostoso para ser agradável a escovação, só que aí tem essa consequência, porque não pode querer comer. E aí você estava dizendo, né, a indicação ou não do flúor tendo a ver um pouco com a alimentação. E assim, né, a alimentação, ela é, obviamente, diretamente relacionada, né, ou melhor, a saúde bucal, ela está diretamente relacionada, ou muito relacionada, àquilo que a gente come. Sim. E hoje a gente tem uma série de alimentos industrializados, enfim, que as crianças têm mais acesso. Isso gera mais problemas para o dente infantil? Não? Como é que funciona, né? E também a gente tem uma boa parte, muitas pessoas hoje, uma grande parte da população, optando por novamente consumir alimentos orgânicos, né? Por voltar àquilo que a gente tinha antes e hoje em dia, né, depois de um tempo parou, foi muito alimento que não era mais orgânico, hoje tem essa volta. Faz diferença, né, o alimento orgânico, não orgânico, ou o alimento mais industrializado, enfim, que de repente tem mais sódio ou tem mais açúcar. Como é que fica isso hoje, né, na saúde das crianças? Porque as crianças ficam muito dispostas aos alimentos. E é muito mais prático às vezes, né? Porque tem uma coisa que é muito importante, eu não sei, eu oriento muito, depois com a visão da ortopedia, essa coisa do alimento pronto, alimento que não precisa mastigar. A mastigação é muito importante para o desenvolvimento dessas arcadas. Para crescer, para ganhar um tamanho, assim, mesmo que ela tenha uma genética boa, para ela conseguir dar tudo de si dessa genética, ela precisa desse estímulo, que é o estímulo desse contato do dente, de um dente com o outro, de uma arcada com a outra, isso vai fazer crescer. Não é o duro de você quebrar uma coisa dura, mas é um alimento que você mais fibroso, seco. Sim. Por exemplo, uma maçã, não sei, tem criança que adora hoje em dia as castanhas, essas frutas secas, um milho na espiga, comer o milho na espiga, que as mães têm mania de facilitar muito, pois corta tudo. Já corta. E assim, esse mastigar faz muita diferença para os dentinhos, até para a posição de dente, isso faz muita diferença para a criança. Acho que todas as frutas, né? Eu lembro uma amiga com um bebê, mas era bebê, né? Tava aprendendo a comer.
com manga, ele se deliciava com a manga, né? Porque é uma experiência. Hoje em dia tem uma alimentação que é essa, né? De pegar, isso é muito legal, para a criança segurar e mastigar e morder, isso desenvolve tudo, né? Porque é a textura que ela está sentindo, Exatamente. é o cheiro, ela se suja tudo, obviamente. Ela se suja todinha, mas é divertido, a habilidade de segurar, e às vezes a manga escapa, né? O caroço escapa, porque a manga é mole, mas ela faz um esforço para pegar. A criança que come muita comidinha mole ou amassada, ou não tem, às vezes pela correria ou pela criança difícil, eu entendo que tem crianças que são difíceis de comer, não dá também para ser radical, mas pelo menos um alimento que precisa usar mastigação, por exemplo, você pega os fast food, né? Você acaba não usando muito o dente, você dá a primeira mordida, aí você com a língua você forma um bolo, amassa, engole, um arroz, um purê, assim, coisinhas molinhas, um hambúrguer, você não fica mastigando para dilacerar aquele alimento. E isso faz a boquinha ficar mais atrésica, ela não cresce tanto quanto poderia crescer. E então, aí começa uma série de desde que o alimento é introduzido, desde que os alimentos são introduzidos, é importante que seja estimulada essa mastigação, esse movimento todo, né, da criança. A criança consegue, mesmo com a gengiva, às vezes tem os 4 dentinhos aqui, ela já consegue morder. E aí vai dando estímulo para crescer, vai mandando informação para crescer essa boquinha, para esses dentes virem. E assim, antes da alimentação, a gente tem a amamentação. A amamentação também estimula, também é importante. Muito. A amamentação é muito bacana. É claro que assim, como tudo, tem mamães que não conseguem, eu respeito, mas faz também muita diferença para a respiração. O bebezinho, quando nasce, ele nasce com o queixinho mais para trás. Quando vai amamentar, é diferente de uma mamadeira. O bico do peito, você precisa fazer um movimento de para frente, fazer esse movimento que vai trazer o queixo para frente. Esse estímulo vai ajudar nesse crescimento, nesse posicionamento da parte de cima com a de baixo. Isso ajuda muito e a desenvolver. A mamadeira, a criança só vai sugar. Ela vai fazer só esse movimento, e não esse exatamente, movimento. Né, de ordenha, que é o que faz, ajuda esse crescimento e posicionamento. Então, a boquinha fica mais... Você parar para pensar que aqui embaixo, se você não desenvolve, fica mais posicionada mais para trás, atrapalha até na respiração, né? Porque a língua fica aqui, vai ficar mais para trás, o espaço para a respiração vai ser menor, a boquinha não vai desenvolver tanto, aí já começa nesse ciclo. É claro que não toda criança que não mamou vai acontecer isso, não. Mas é o primeiro estímulo funcional que a gente tem é esse, da amamentação, que é muito importante. Então, faz muita diferença. Então, a alimentação, na sequência, a introdução dos alimentos, e aí não só o pastoso, e cada vez mais ir introduzindo esses outros alimentos. Porque tem gente que é tanto mais fácil, que fica às vezes com um pouco de receio, né, de dar para a criança, de engasgar e tal, mas existem várias, né, obviamente que é importante monitorar, né, quando a criança está ali, e existem várias formas, né, por exemplo, a manga, lembro que a manga foi bem significativa, presente, mas né, a criança não dava para a criança engolir aquilo, mas é claro que nós ficamos ali olhando, vendo, né, como é que aquele processo acontecia, justamente, né, para que não engasgue, para que não tenha, com os devidos cuidados, com a atenção, dá para ir introduzindo, né? E quanto mais é um treino, né? Quanto mais ela fizer isso, ela vai desenvolver os reflexos e vai engasgar menos. Pode acontecer, mas ela já vai entender como é que ela tem que fazer. Depois, maiorzinha, a criança já vai passou muito tempo sem saber como mastigar direito, quando tem um pedaço que fazer, é mais difícil, né? Então, o reflexo você vai desenvolvendo de pequenininho. É uma coisa mais tranquila, é mais suave. E a chupeta? E a chupeta? Acho polêmica a chupeta. Hoje em dia, né, é recomendado, não é recomendado, enfim, tem algum posicionamento, né? A criança, enfim, logo que vai para casa, muitos pais colocam, porque a gente sabe que ele facilita, né, muito aquele processo inicial, ali, às vezes até de acalmar a criança, enfim. E do ponto de vista, né, hoje, o ponto de vista assim, mais moderno, o que a odontopediatria entende hoje, ou qual é a posição sobre a chupeta?
A chupeta, sim, continua sendo um vilão? Continua. Porém, tem um limite, né? Normalmente, a criança que... O que eu falo, você não precisa forçar a criança a querer uma chupeta. Tem criança que a mãe oferece e não quer, e a mãe quer forçar até para isso, para conseguir. Realmente, acalma, acalma. A sucção acalma um pouquinho a criança. Sim, sim. Porém, assim, a gente tem que tomar cuidado para isso não extrapolar. A criança que tem uma genética forte e usa essa chupeta por muito tempo, vão ter os mesmos problemas de marcada mais atrésica, mais estreitinha. Aonde está a chupeta, que seria o lugar da língua, a língua fica mais baixa, então dificulta a respiração. A criança costuma ficar o espaço da chupeta com a boquinha aberta, começa a respirar pela boca. Então tem todos os malefícios. Porém, normalmente, até os 3 anos, não tem esse problema. Assim, pode acontecer de começar a ficar um dentinho mais para frente, tira essa chupeta, tem alguns exercícios que a gente consegue fazer para fortalecer a musculatura Sim. do lábio, para segurar um pouquinho esse dente, estimular a mastigação, começar com os outros exercícios. Então, assim, não precisa também ser radical, não pode chupeta. Sim, a criança pegou a chupeta, tá te ajudando, a mãe não tá conseguindo dar conta, não tem problema. E aí a gente orientar, não é que assim, fez 3 anos, hoje tem que tirar. Mas assim, e aí, de novo, vai o olhar de a gente observar como é que tá essa boquinha. Às vezes antes fala, olha, não, no caso dele não dá, vamos tirar antes ou não. Vamos devagar, vamos fase por fase, e aí a gente consegue tirar, porque tem a mamadeira também, que tem o mesmo bico da chupeta. Sim, que então, tem o mesmo efeito. Que tem o mesmo efeito. É claro que o tempo que a chupeta fica, às vezes, é muito maior sim, do que, né? do que o da mamadeira. E a criança entender que tem momentos que não precisa, assim, a criança brincar ou falar, aí não acho legal ficar com a chupeta. Mas no momento dela, para acalmar, para o soninho, ok. Então você começa a diminuir, durante o dia não, deixa à noite, até que você percebe que a criança não tem mais a necessidade da sucção quando a chupeta cai e ela continua dormindo. Na verdade, foi só para acalmar, para ela dormir. E não tem mais a necessidade da sucção. Aí já é o momento que ela começa a desapegar. Sim, né? Sim. Vai devagarzinho, aprendendo, conversando muito com a criança. E o que é muito importante, assim, quando os pais resolvem tirar a chupeta, vamos prepara. Tem criança que é tranquilo, que não precisa, mas a criança que é muito apegada, combina com ela, e aí vai fazendo movimentos, faz um quadro, vamos marcar tal dia que vai ser, o que vai acontecer naquele dia, como é que vai ser, e aí a família tem que estar preparada, porque é um momento, pode ser tranquilo, mas assim, pode ser um mês de choro, pode ser uma noite de choro, mas se você voltar atrás, é a mesma coisa, a criança entendeu, poxa, chorei 2 dias, eu ganhei, posso chorar agora 5, eu vou voltar atrás. E aí não é legal. Sim, emocionalmente falando, aí vai bagunçar tudo. Então a família não adianta ter tem o ideal e tem o que é possível. Vamos tirar, vamos. Então eles se preparam para não começar a ter confusão nos bastidores. Sim, né? sim, exatamente. Né? E como a gente disse antes, né? Os pais preparados fica muito mais fácil. Eu outro dia até gravei um vídeo, porque eu, no Grandes Pequeninos, tem algumas pessoas aqui que me acompanham lá também, que é um canal da Tânia Calil e do Jair Oliveira, e eu faço lá diversas contribuições, enfim, e agora eu estou fazendo um vídeo que frequentemente chama Cadê o Manual? E um desses foi justamente a pedido dos pais, porque essa é uma dúvida, né? Como eu faço na hora de tirar a chupeta? Então tem lá um vídeo contando bastante sobre isso mesmo. Tem muito, é importante que os pais estejam bem, porque se os pais não estão bem, às vezes o pai e a mãe sofrem mais com essa situação do que a própria criança, porque às vezes ela já deu todos os sinais de que ela está pronta para tirar essa chupeta, e os pais estão ali, ai, será que vai dar, será que não vai? Então tem um vídeo lá orientando bastante vários caminhos aí que a gente pode utilizar para fazer isso. Então se você quiser assistir, fica lá no YouTube, Grandes Pequeninos, Grandes Pequeninos, e aí tem um quadro lá que chama Cadê o Manual? Tem um vídeo meu lá e você vai ouvir mais sobre as questões emocionais mesmo do tirar a chupeta, que daí não é uma questão tanto odontológica, é que a gente sabe que isso é importante do ponto de vista odontológico, mas também do ponto de vista emocional, porque aquilo é muito significativo. E a gente né? tem que olhar como um todo, não dá pra gente olhar a criança ou qualquer paciente como uma boquinha, tem que olhar como um todo. Exato, exatamente. Agora, a ortopedia funciona
funcional maxilar, ela ajuda, por exemplo, ela é mais utilizada quando a criança ela tem um problema, que ela já veio com problema, porque ela, né, já veio com problema, por exemplo, da formação, que eu digo, ou se é, por exemplo, no caso da chupeta, em que situações que ela é utilizada, por exemplo, a chupeta pode trazer malefícios aqui para essa saúde bucal. Aí, a ortopedia funcional maxilar entra nesses casos? Como é que funciona? Ou é mais o aparelho? Não, isso tudo, essas orientações todas é muito a base da ortopedia, né? Da formação da arcada como um todo. Sim. E aí vai orientando desde o bebê, da amamentação, assim, é muito importante, para eles é muito importante, realmente a amamentação, para esse primeiro posicionamento, e toda essa orientação da mastigação, observar a fala, a língua, se a criança respira bem ou não. Existem alguns dispositivos que podem ir ajudando de conseguir esse desenvolvimento harmônico, sabe? Sim. Se a criança fecha a boquinha ou não, então a força da musculatura. Tudo isso é durante o crescimento que a gente observa, que é mais fácil a gente conseguir o resultado. Sim, por isso que é tão importante esse acompanhamento odontológico de pequeno, né? Porque para você ter uma saúde lá na frente, essa saúde começa com o bebezinho, ela começa muito antes. Às vezes a consulta na odontopediatra, as primeiras consultas, é muito mais de informação e orientação, é muito rico do que o invasivo mesmo do procedimento. É claro que precisa, mas assim, a gama de informação e orientação para eles é muito importante, né? Sim, faz uma diferença depois, parece que não. O próprio condicionamento da criança, ela tem um momento, tem crianças que precisam ir 2 vezes para entender como é que funciona. E a gente respeitar isso, eles voltam muito melhores para a gente conseguir fazer o que quiser depois. Sim, perfeito. Uau, olha como passa depressa. A gente até já passou dos nossos 45 minutos aqui, já estamos nos 50 e mais, aqui ó, quase 52. Então, eu quero, né, bom, claro, perguntar se você quer deixar algum recado aqui para eles, enfim, alguma orientação. Deixa eu ver se a gente teve mais alguma pergunta. Não, Lê, um beijo, eu vou conhecer o Vitor. A Lê tem um bebezinho. Um beijo bem gostoso para o Vitor, que eu vou conhecê-lo esse fim de semana. Enfim, deixa eu deixar um beijo aqui para todo mundo que passou por aqui. A Lê, o Jason, a Thaís, a Dalila, a Maria Eduarda, a Rosa Alice, a Glória, enfim, um beijo para todos vocês. Muito obrigada que passaram por aqui. Tem outras pessoas que passaram por aqui também. E lá a gente até já pausou lá no Instagram, enfim, porque acho que lá ele tem um tempo menor, então ele encerra sozinho. Bom, Lu, você quer deixar algum recado, alguma orientação, enfim, para os pais, algo que você queira dizer aí para a gente finalizar? Mas só para eles abrir um pouquinho os olhos, assim, para a gente começar a olhar a criança, a boquinha toda da criança e entender que a odontopediatria é muito mais do que só cuidar do dentinho de leite, que pode ser muito rico. Uma primeira consulta, não é precoce, mas logo que nasce, as primeiras orientações, pode ser muito rico para ela e para o desenvolvimento dessas crianças. Pais orientados, né, com certeza podem proporcionar saúde emocional, física, odontológica, mental, em vários sentidos, porque pais orientados vão estimular a criança de uma maneira que vai ser mais adequada, mais saudável para o desenvolvimento dela. Isso é muito legal, né, de buscar assim como vai no pediatra, ir também na odontopediatra já logo dizendo, e é um olhar também profissional para ver também a saúde mental da criança, a saúde emocional da criança, porque às vezes os pais estão ali envolvidos e não observam, mas quando você tem o pediatra, a odontopediatra, também olhando para essa saúde, se ela precisar de algum atendimento, né, esses profissionais também podem ali orientar e encaminhar, isso é muito importante. Né? E qualquer dúvida, estou à disposição, se quiserem me mandar mensagem, meus contatos acho que estão aí, né? É isso que eu vou dizer. É muito bacana poder ajudar. Nós estamos com todos os contatos aqui na live, então você pode entrar aqui, tem o telefone do consultório da Lu, tem o e-mail, acho que o Insta a gente colocou, não, tem o e-mail
e-mail, o telefone e o endereço. Tem, né, dá para entrar em contato comigo. Também, se você escrever aqui alguma mensagem, se você está assistindo essa live depois, não tem problema nenhum. A gente responde depois também, tanto eu como a Lu, fiquem à vontade. E também tem aqui os meus contatos, você também pode entrar em contato comigo, tem aí o Instagram, o Facebook, enfim, os telefones, para que você também, se quiser mais orientação, alguma informação, nós estamos à disposição. Estamos presencialmente aqui em Alphaville, e agora, claro, que uma informação a gente pode dar em qualquer lugar do mundo. Então, se você tem aí alguma dúvida, nós ficamos à disposição. E eu quero agradecer, Lu, que delícia. Passou muito depressa, Lu, já vai dar quase uma hora a gente falando, porque é um assunto realmente muito... É muito amplo, é muito né? amplo. É um assunto que a gente, né, tem várias... Né, a gente podia, né, só de falar de alimentação, a gente teria um assunto de alimentação, outro assunto, né? Porque se a gente for entrar em cada um, são muitas questões que interferem mesmo nessa saúde, né? A alimentação, enfim, o cuidado com os pais. E claro, né, a nossa ideia é mesmo dar uma visão geral e de dizer mesmo do quanto é importante você olhar para a saúde dessa criança por vários ângulos. Então, muito obrigada a você que esteve aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez. Um prazer tê-la aqui. E nós nos vemos em breve num próximo vídeo, numa próxima live. Tchau, tchau!